Olá, nós estamos aqui com vocês mais uma vez juntos para a gente falar sobre depressão. Tem um motivo muito especial por que eu estou gravando essa live hoje sobre depressão. Eu recebi logo cedo um e-mail de uma pessoa que ela me pedia para falar sobre depressão, que ela está deprimida e que ela queria ouvir algumas coisas minhas sobre depressão, a minha experiência, o que eu acho, etc. Aí eu resolvi dizer a ela que eu preferia, então, fazer uma coisa. Eu preferia gravar uma live, claro que eu não vou identificá-la, mas eu preferia gravar uma live para que ela pudesse, de alguma forma, ouvir as minhas reflexões e que outras pessoas pudessem também aproveitar isso. Claro que nós vamos falar aqui de coisas que eu acho que muitos de vocês sabem perfeitamente. Eu estou aqui com a Meire Paula, com a Carolina Enes, a Lígia Giannini, o Rodney Július, a Libânia e o Clitson. Prazer estar com vocês, meus queridos. São amigos do Facebook, pessoas que me conhecem na vida real, a Márcia Manta também, a Cleiciane Silva, a Cibele Rocha. Que legal, gente. Fico muito feliz de estar junto de vocês. Então, vamos fazer um grande resumão disso para que possa ser de valia para as pessoas que estão. A Márcia Afonso também está aqui, a Roseli Reis. Muito bem. Olha, gente, em primeiro lugar, a depressão é alguma coisa que ela vai se instalando nas nossas vidas paulatinamente, na grande maioria dos casos. Quer dizer, por isso que a gente diz que a depressão é um adoecimento silencioso, porque ele vai entrando aos poucos, ele vai entrando de uma forma gradual. É como se eu vou perdendo o prazer, coisas que no passado me davam muito prazer. Se ele começa meio que a vida deixar de ser colorida e a vida começa a ficar meio preto e branco. É como se a gente vai sentindo que a vida está perdendo o brilho, né? Eu vou sentindo que a minha energia ela está diminuindo. Aquela energia de fazer coisas, de criar, de ter ideias, parece que aquilo vai diminuindo. Os pensamentos mais negativos, eles vão se infiltrando na minha cabeça, lentamente, né? Essa pessoa eu acho que não gosta de mim, acho que não vale a pena bater papo, acho que essa pessoa ela está rivalizando comigo, eu pego essa situação aqui que aconteceu, eu dou um recorte, distorço, eu acho que essa pessoa ela não é confiável. E eu começo a criar um sistema, né, de crivo em relação às pessoas, um filtro tão seletivo que eu começo a me afastar das pessoas e eu começo a me isolar. Algumas pessoas me dizem, mas será que eu não tinha razão quando eu estava depressivo de achar que o fulano é isso? Talvez até você tenha. Talvez até aquela pessoa, ou a outra, realmente tenham pisado na bola, mas são atitudes humanas, né? A depressão ela faz com que eu só enxergue isso. As coisas boas que as pessoas têm tampam os meus olhos. Então, até eu não estou dizendo que certas percepções não possam ser verdadeiras que você tem. Devem ser, muitas vezes. Mas é a ênfase que eu dou para essas percepções
negativas sobre as pessoas. Talvez a pessoa tenha pisado na bola realmente, talvez a pessoa tenha dito uma fala desconcertante, desagradável, talvez a pessoa tenha estado inadequada com você, mas é como se isto fica ressoando dentro de mim. É como se eu dou uma ênfase naquilo, e as coisas boas que as pessoas têm, a afetividade, a frase positiva que ela falou para mim, aquilo passa sem que aquilo tenha uma adesão no meu cérebro. Aquilo escorre. Eu não dou atenção, eu não valorizo, eu deixo para lá. Quer dizer, eu me torno seletivo com aquilo que é negativo. Percebe? Esse é o grande problema da depressão. Eu começo a selecionar na minha vida tudo aquilo que é negativo. É como se eu tivesse, imagina assim, um ímã aqui dentro de mim, né? E eu começo a puxar para o ímã puxa tudo aquilo que é negativo, desagradável, inadequado, e a minha energia ela vai minando. Quer dizer, puxa, se as pessoas são tão desagradáveis assim, se a vida é tão problemática, se as pessoas são tão não merecedoras de afeto, logo eu não posso viver o afeto. E eu vou me fechando comigo mesmo, eu vou me prendendo em mim, e cada vez que alguém pisa na bola, ou cada vez que ocorre algo desagradável, eu digo, tá vendo? A vida é assim. Quando ocorre uma coisa positiva, eu não dou atenção. Aquilo não entra, porque está sendo formado um escudo para o positivo e um ímã que atrai aquilo que é negativo. Então, a profecia, ela começa a se cumprir. Aquela autoprofecia que eu estou fazendo, de que a vida não vale a pena, para que viver, as coisas não são legais, as pessoas não são legais, né? E eu vou colecionando cada vez mais argumentos, cada vez mais, eu diria, pseudo-constatações de que realmente a minha tese, a minha crença de que a vida não vale a pena, ela vai sendo confirmada, de que as relações não valem a pena. Né? E isso acaba meio que dopando o meu próprio cérebro. É como uma névoa que ela vai nublando o meu pensamento. E, a partir daí, as minhas escolhas, as minhas decisões, elas vão estar totalmente inspiradas por esse referencial. Então, o que eu queria dizer para vocês? Olha, primeira coisa, quando você está em depressão, evite tomar decisões. Esse é o conselho que eu dou para você. Evita. Procure usar essa tua energia, que eu sei que diminuiu bastante, para você sair da depressão. Para depois você refletir que decisão na sua vida tomar. Porque nesse instante, o peso interior, não é? Essas crenças pessimistas, negativistas, esses pensamentos que estão colando no teu cérebro, eles vão te influenciar para decisões que no futuro podem se mostrar muito inadequadas e gerar consequências muito desagradáveis. Então, procura dar um tempo, busca se tratar, né? E quando a gente fala
tratar-se, buscar tratamento, é a admissão que a depressão é um adoecimento. É isso que eu preciso entender. Eu estou num processo de adoecimento. Esse meu olhar preto e branco negativista frente à vida é a comprovação de que eu estou adoecido e de que eu preciso de tratamento. A depressão, ela produz, na verdade, em você uma coisa que é psicológica, né? Essas ideias negativas, a percepção seletiva negativa, os pensamentos negativos, que vão gerar emoções negativas, mas ela tem um substrato, né? Uma base física, química, física do nosso físico, do nosso corpo, não é? Ela tem uma base química, quer dizer, algumas substâncias que ficam aí entre os neurônios, elas estão afetadas. Em especial, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina estão afetados. E essa condição afetada, ela vai, na verdade, fundamentar esse processo depressivo. E é interessante, porque é uma mão dupla, porque ao mesmo tempo que esse processo neurofisiológico ele sustenta a depressão, ao mesmo tempo o processo psicológico ele acaba também sustentando o processo neurofisiológico. Então, é como assim, se eu estou predisposto neuroquimicamente a deprimir, eu começo a construir todo um arcabouço de justificativas, de entendimentos, de crenças, de pensamentos depressivos. E eles vão, na verdade, influenciar essa neuroquímica. E a neuroquímica vai influenciar o processo psicológico. Então, eles ficam mutuamente, na verdade, se mantendo, se exacerbando e se potencializando. Por isso, gente, quando nós estamos em depressão, às vezes tem pessoas com as melhores das intenções, com muito amor no coração mesmo, elas dizem para a gente, você tem que levantar, saia dessa. Tenta mudar, muda a vibe, vamos lá, vamos ter uma outra percepção da vida. O que é isso? Você tem muito valor, você pode. Não é isso? A pessoa acha que desse jeito vai nos animar. Só que o que ela ignora é que isso vai fazer a gente deprimir mais. Porque eu começo a me sentir assim, poxa, se ela consegue perceber isso, se ela consegue falar com tanta naturalidade sobre isso, eu é que sou o problemático. Tem algo errado comigo. E aí o que acontece? Eu começo a deprimir ainda mais. Então, escuta uma coisa. Se você quer ajudar uma pessoa que você ama, que está deprimida, ouça ela. Eu sei que às vezes é duro ouvir o depressivo, porque ele vê muito problema, muita negatividade, ele é muito crítico, ele pode até ser muito chato às vezes. Mas ouça essa pessoa. Ouça. Seja empático com ela. O estar com ela, o estar junto com ela, faz com que ela possa se ouvir. E, às vezes, ela mesma consegue
começar a fazer uma autocrítica. Dizer, puxa, acho que eu estou muito realmente negativista, né? Ela mesma, ela começa a se perceber. Você ouça, faça um pequeno resumo do que ela falou para ela se perceber. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente ouve o outro verdadeiramente, com amor, a gente sente o outro, a gente procura compreender a dor daquela pessoa, você começa a dar para a pessoa bons motivos de que a vida vale a pena. E isso, muitas vezes, começa a quebrar aquela visão depressiva. Puxa, tem uma pessoa que me compreende. Puxa, nem tudo está perdido. Então, ouça, procure compreender, expresse essa compreensão com um pequeno resumo do que ela fez. Né? E sugira algumas coisas para ela. Mas depois que você a ouviu, depois que você conquistou a confiança dela, nesse momento tão delicado, aconselhe ela a buscar ajuda, aconselhe ela a buscar uma ajuda psicológica com terapia, uma ajuda médica, né? Para poder equilibrar esses neurotransmissores dela. Dê esse conselho verdadeiro, esse conselho que vem do teu coração. Isso é fundamental. Isso vai fazer toda a diferença para ela nesse processo de mudança. Gente, a depressão, ela produz uma irritabilidade na pessoa. Porque está tudo, parece que, desmoronando à nossa volta. Parece que nada vale a pena, gente. Então, como é importante eu encontrar alguém que me ouça, que esteja comigo. Mas a gente fica muito ansioso, a gente quer tirar a pessoa rápido daquela situação. Aí ela se machuca mais ainda, ela se debate. E piora tudo. Então, vamos controlar nossa ansiedade, vamos baixar nossa ansiedade e vamos ser uma presença forte. E essa presença forte, às vezes, ela se expressa olhando a pessoa, do lado da pessoa. Não fica contando no relógio o tempo para que a pessoa rapidamente saia daquilo. Nossa, ela está há muito tempo nisso, já está há muitos dias. Ela tem que sair, ela tem... Calma. 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 Ela tem o tempo dela. Escuta uma coisa, você não é responsável por tirar a pessoa da depressão, hein? Porque senão você entra com uma cobrança horrível. A tua responsabilidade, do ponto de vista humano, ético humano, é ouvi-la, estar junto, é compreender a dor dela, é sugerir que ela busque ajuda. Se você já passou por depressão e você sente que há um espaço, ela tem, porque às vezes ela está muito fechada nela, mas ela tem um espaço para te ouvir, fale um pouquinho mais resumidamente, não entre em tantos detalhes de você. Fale um pouquinho de você, faça uma autorrevelação. Diga, olha, eu já passei por isso também, parecia que eu nunca ia sair. Se a gente sai. Peça para ela lembrar um pouquinho se em outros momentos ela também já passou por isso e saiu. Né?
algumas frases efetivas. Olha, eu estou com você. Olha, eu torço para que você supere isso. Mas eu te respeito. O como você está se sentindo. Pequenas frases. Porque até um pensamento muito elaborado, o funcionamento cognitivo dela está prejudicado. O raciocínio, a atenção e concentração, a memória. A depressão prejudica isso tudo. Ela não vai conseguir grandes pensamentos, grandes elaborações. Fale devagar. Procure se afinizar no momento que ela está vivendo. Compreende? Isso vai ser importante para ela conseguir sair desse processo. Com calma. Aí eu tenho certeza que você vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Calma. Deixe aquele teu lado apressado um pouco de lado. Dê um espaço. Você não é responsável por tirá-la agora da depressão. Não! Às vezes a gente se cobra muito, se exige muito, e aí a gente repassa essa cobrança para o outro, não é? A Roseli Reis, ela escreveu assim: e o mais triste é os jovens estarem cada vez mais com a depressão. Hoje a depressão, Roseli, é verdade, ela atinge criança, adulto, idoso, não é? Ela atinge todas as pessoas. Não é que no passado não atingisse, viu, Roseli? Eu creio que atingia também. Só que a gente não conhecia. Ou seja, a gente diz assim que a depressão era muito subdiagnosticada. Hoje, nós estamos conseguindo, na verdade, identificar com mais clareza. E se abriu aí N possibilidades de tratamento. Oi, Cida, tudo bem? Perfeito. Quando você fala em mente nublada, é isso mesmo, Cida. Quando nós estamos depressivos, parece que a mente fica, não é, nublada. Olha, o meu boa tarde a todos vocês, a todas vocês que estão aqui. Olha, eu espero mesmo que Deus possa me usar. Eu acredito muito em Deus. Deus, para mim, é muito importante, a minha fé. Eu fico feliz que você faça esses votos. Priscila, eu tenho dificuldade em ouvir a minha mãe. Me deixa pior ainda. Sabe o que é, Priscila? Às vezes, um pai, uma mãe, por nos amar tanto, por querer tanto nos ajudar, nos tirar daquele sofrimento, mas ele não suporta ver o nosso sofrimento. E ele quer tirar a gente rápido. E esse querer tirar a gente rápido, esse querer, às vezes até nos machuca. Né? Eu entendo. Talvez seja isso que você está querendo dizer. A Rita de Cássia Lau, ela diz assim, a importância do outro nesse momento. É verdade, Rita. Como é importante a gente sentir alguém, sentir uma presença forte do nosso lado. Né? E a Roseli Reis completa, quando ela diz assim, poucos sabem ouvir. É verdade, Roseli. Eu também sinto como você. Eu acho que a gente, na sociedade, é muito treinado a criticar, é muito treinado a falar de alternativas. Parece que a gente não aprendeu a ouvir a si mesmo verdadeiramente e a ouvir, por conseguinte, o outro também verdadeiramente.
É como se a gente quisesse sempre, não sei, ou agregar valor, ou dar uma contribuição maior. É como se ouvir é pouco, não é? Quando ouvir é o que mais falta na vida, né? A gente se sentir profundamente respeitado, ouvido. O Gilberto diz perfeito, obrigado pela abordagem. Obrigado você, Gilberto, de estar com a gente. A Fernanda também está aqui conosco. Boa tarde, Fernanda, a Rosângela. Então, a Márcia disse assim, professor, ela tem cura total ou ameniza? Márcia Manta, eu diria assim para você, hoje, no desenvolvimento da psicologia, da psiquiatria, a gente não fala em cura, tá? A gente fala em controle. A depressão, na maioria das vezes, é possível ser controlada. A pessoa tem uma vida normal, fazendo o tratamento, se cuidando, procurando identificar se um episódio depressivo vai surgir, já busca ajuda. Então, é possível controle, Márcia, mas nós não vamos falar em cura ainda. Pode ser que as próximas gerações vai se descobrir uma forma de curá-la. Por enquanto, vamos falar em controle. Mas, olha, gente, controle já é um avanço maravilhoso, porque algumas décadas atrás a gente não tinha, o nosso controle era muito precário sobre a depressão, ou quase nulo, e as pessoas ficavam uma vida inteira sofrendo. Areve conosco, olá, Areve, e aqui está a Fernanda Perácio. Toda pessoa que comete suicídio tem um grau de depressão ou pode ser um outro transtorno? Fernanda, olha, na grande maioria dos casos é depressão. Um dos sintomas da depressão são as ideias suicidas, de autoagressão, de que a vida não vale a pena. Nós não vamos generalizar e dizer assim que é o único transtorno que causa depressão. Não. A gente tem relatos, por exemplo, que uma pessoa com um transtorno do pânico sem tratamento, que também é um transtorno hoje altamente controlável, tratável, a pessoa dá a volta por cima. Mas uma pessoa com um pânico muito grande, sem entender, sem fazer tratamento, ela pode chegar a uma tentativa de suicídio, por não suportar a dor psicológica que o pânico está gerando. Eu já vi casos assim. Agora, mas, na grande maioria dos casos, a tentativa de suicídio vem da depressão. A Roberta Guiller está conosco. A Priscila Oliveira, ela diz assim, é difícil falar, são tantas coisas negativas que brotam dentro de nós, parecemos um disco arranhado do avesso e muitas vezes nos arrependemos de falar com as pessoas que mais gostamos e amamos e queremos passar uma borracha em tudo o que dissemos. Eu entendo o que você está dizendo, Priscila, eu entendo. É uma angústia. A gente, ao mesmo tempo, quer falar, quer expressar essa dor que está na gente, mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente não tem energia até para expor isso e para, se o outro entender mal, corrigir os pensamentos do outro. Então, a gente fica num dilema interior. Me abro, não me abro, me fecho, não é? Esse dilema eu entendo. A Renata Garcia diz assim, é muito triste ter depressão. É verdade, Renata. A Priscila está dizendo assim, o que você acha quando a mãe e a filha têm depressão? É verdade, isso é real o que você está falando. A depressão, hoje, comprovadamente, ela tem muito a ver
com alguma coisa genética. Quer dizer, certas predisposições ao processo depressivo, às vezes são herdadas. Não que necessariamente minha mãe foi depressiva, eu vou ser depressivo. Não é isso. Mas, em alguns casos, manifesta-se essa hereditariedade que você está apontando. Pelo lado, se eu pegar físico. Pelo lado psicológico, na medida em que eu respirei as crenças da minha mãe desde pequena, eu fui assimilando como criança, não é? Eu posso ter construído um mundo de crenças e pensamentos e de atitudes que levam à depressão. Maria Aparecida Oliveira diz assim: doutor Alexandre, obrigado pelas informações. Às vezes deixamos passar desapercebido. Isso mesmo, minha querida. Às vezes nós vamos nos acostumando à depressão como se fosse algo normal, né? Nós banalizamos a depressão. Deixa eu ver aqui. Olá, Fábio. Fábio é um primo muito querido, muito tempo que eu não vejo. Um abraço, Fábio. A Débora também está aqui conosco. Olá, Débora. Um abraço em você e no doutor José Pedro, que é o seu marido, uma pessoa muito querida, amiga minha, um grande médico. Raquel Menezes, eu fui assim nas minhas primeiras crises de pânico. Pensei em fazer algo com o meu bebê de 2 meses na época. Raquel, a depressão pós-parto, ela é um fato. Tem pessoas que também subestimam isso. Isso é frescura, é bobagem, que é nada. Nada. A mulher tem uma mudança hormonal nesse período muito forte, muito intensa. Ela precisa ser tratada, muitas vezes, tanto por psicólogo, tanto por uma ajuda médica psiquiátrica e, às vezes, até por uma ajuda endocrinológica. Porque é uma mudança hormonal muito intensa. E nós temos que entender aqui que a ajuda de um médico não significa que a pessoa está louca, não é nada disso. Depressão não é loucura. Depressão é um rebaixamento do humor, não tem nada a ver com loucura. Mas precisa de ajuda. E aí surgem essas fantasias na cabeça, surgem esses pensamentos negativos, não é? Daí a importância da família, tolerar, isso vai passar, a pessoa vai superar isso, mas ela está vivendo um momento de dor. A Sandra a Raquel diz assim, mas hoje eu tenho meu autocontrole. É verdade, a gente vai aprendendo a lidar com esse processo, né? E superando. A Roseli diz assim, verdade, minha filha tem um transtorno do pânico e graças a vocês ela está melhorando. Tudo ajuda, a pessoa, a família e a terapia. Minha filha faz terapia no seu consultório e agradeço a Deus por ela fazer com vocês. Puxa, Roseli, fico muito feliz que ela esteja bem e eu não sabia que você tinha uma filha aqui em tratamento. Um grande abraço para você e para a tua filha. Walter está conosco, o Odair também entrou, um grande abraço. A Val Cruz, professor, e quando a pessoa tem o diagnóstico da depressão e outros transtornos e não leva adiante nenhum tratamento, e não quer, e não toma nenhum medicamento indicado pelos profissionais. Isso também é uma realidade. Tem muitas pessoas que têm uma crença disfuncional que elas têm que superar sozinhas essas coisas, não é? E elas ficam anos e anos e anos e anos num sofrimento, entendendo que elas estão perdendo um momento maravilhoso da história da humanidade, que a gente avançou tanto no tratamento da depressão, da ansiedade, do pânico, não é?
A Raquel diz assim, faço terapias e parei com os medicamentos tem 1 mês. Então, o que é importante é você ter um acompanhamento psicológico e médico. Não é? É possível que o seu médico, nesse instante, ele já ache que você pode ir descontinuando paulatinamente a medicação, talvez seja o seu caso, você foi descontinuando, e agora, nesse momento, apenas com a terapia, é possível fazer o controle. A Cibele diz assim, professor, os efeitos dos medicamentos têm muitas vezes piorado. Até acertar leva tempo. Minha mãe usa estímulos elétricos, aparelho, há 3 anos, e está sem nenhuma crise. A Santa Casa de São Paulo tem esse tratamento experimental. Uma dica, obrigado. Cibele, eu acredito sim, eu acredito que existam algumas pessoas que têm uma resistência neuroquímica, são mais refratárias ao tratamento da medicação antidepressiva. Nem todos, a grande maioria não, a grande maioria reage muito bem à medicação. Mas existem pacientes refratários. E essas outras alternativas, como você está falando dos estímulos elétricos, podem sim, eu já vi pessoas serem ajudadas que eram refratários. Rodinei Július, Fernando e depressão refratária, como fazer? Eu acabei de falar, né, Rodinei? A gente tem que entender que existem pessoas que realmente são refratárias e que aí entram as alternativas. Agora, a gente tem que tomar um cuidado da gente não ficar se intitulando refratário sem ter feito um tratamento com calma. Realmente tem que mudar o antidepressivo muitas vezes, até encontrar aquele que vai bater com você, né, com a tua neuroquímica. Né? Então, as pessoas refratárias é um grupo muito menor, mas que acontece às vezes. A Débora diz assim, grande abraço a você e a todos dessa clínica que tanto admiramos. Excelente tema, parabéns. Muito obrigado, Débora. A Débora é uma pessoa muito querida, amiga, ela é, na verdade, diretora de uma escola no bairro do Ipiranga, que nós temos muito carinho pela seriedade como o trabalho avança e pela qualidade, que é a Escola Futura. Grande abraço para você e muito sucesso, Débora. A Fernanda Perácio diz assim, a tristeza vivida durante o luto, mesmo depois de algum tempo, é diferente da depressão? Olha, Fernanda, o luto é uma coisa que a gente vive quando perde as pessoas, não é? Quando perde as situações, alguma situação de vida que a gente tinha, quando a gente se decepciona com alguém, né? A gente passa por uma traição, por uma infidelidade, isso pode gerar um luto. Né? Então, o luto acontece. Quando eu perco um emprego, sim, existem graus de lutos. Né? Existem graus de lutos. Só que o luto, quando a pessoa não tem uma característica depressiva, ele é uma tristeza, mas ele é até bom de ser experienciado, é bom da pessoa manifestar, falar dele, vivê-lo. Né? Às vezes ela precisa realmente de um suporte psicológico, mas é muito positivo. E a pessoa aprende com esse luto e ela vai vendo dia por dia a sua melhora. Aos poucos, é como ondas, se você imaginasse, do mar, vem, depois alivia e vem, alivia, mas vai cada vez diminuindo aquela ondulação e dali um tempo ela já se prepara para poder viver sem aquela pessoa ou aquela situação, ela elabora aquele luto. Né? A depressão é diferente. Por mais que eu me empenhe, parece que não adianta. Pelo contrário, às vezes vai ficando cada vez pior. Né? Então, a depressão
ela merece uma intervenção medicamentosa mesmo, além da intervenção psicológica, né? Que a pessoa está em sofrimento. A pessoa está passando por um momento muito difícil na vida dela. Então, veja, uma pessoa perde um ente querido. Claro que ela vai sofrer, claro que ela vai entristecer. Mas se essa pessoa já tem uma predisposição à depressão, isso se potencializa muito nela, Fernanda. Então, ela precisa realmente de um tratamento. A Elisete também está aqui conosco. Nada, Rodinei. Tudo bem. Juliana Soares. Estou em tratamento com remédios, doutor. As crises vêm terríveis. Às vezes é difícil controlar, doutor. Tem hora que parece que vou surtar. Juliana, conselho. Siga firme com o seu médico. Vá comunicando a ele. Entenda que as mudanças que ele fizer na dosagem e na medicação não significa que ele está perdido ou que seu caso é um caso dificílimo, nada disso. É normal. O tratamento médico para pessoas com transtornos mentais é um tratamento artesanal, porque ele vai, na verdade, impactar na nossa personalidade, na nossa individualidade. Então, ele precisa ser um tratamento realmente muito personalizado. Então, tenha paciência no sentido de permanecer fiel ao seu tratamento, com calma, junto com o tratamento médico. É muito importante o tratamento psicológico, você ter um espaço para se colocar, para poder trabalhar os teus pensamentos, para poder modificar os teus pensamentos, as tuas crenças, o teu olhar sobre a vida. Isso vai ajudar a mudar a tua química, né? Então, usa essa energia tua, que eu sei que está diminuída nesse instante, para ser fiel ao teu tratamento médico, para o tratamento psicológico. Essas coisas são muito importantes, Juliana. Força, e você vai sair desse episódio depressivo. Com calma. Gente, a depressão hoje ela atinge um grande contingente de pessoas no mundo inteiro. Mas você vai sair disso. Calma. Nós vamos vencer isso. Só o fato de você estar aqui participando desse nosso papo, desse nosso diálogo, mostra que você é uma pessoa muito afetiva com você. Não é, Juliana? Você está buscando saída para a tua vida. Você quer se ajudar. Então, você está provando que é amiga de você mesma, Juliana. Força. O Gustavo também está conosco. Priscila está dizendo o seguinte: qual o seu conselho para quem não consegue recuperar a esperança de dias melhores? Primeira coisa, eu acho que é se aceitar, é dizer, olha, eu estou num momento de sofrimento e às vezes dá realmente essa impressão, a depressão gera essa desesperança, não é? Eu preciso entender que, na verdade, eu não estou sendo plenamente. Eu estou sendo, muito nesse instante, eu estou adoecido, eu estou deprimido. Deixa eu contar um negócio para vocês. Vocês já tiveram gripe. Vocês já tiveram uma virose intestinal, estomacal, não é verdade? Quando a gente está com uma virose, quando a gente está com uma gripe forte, você está com febre, você tem esperança? Você acha que você vai morrer. Você não quer sair da cama, você quer dormir. Não é verdade? Aquilo é você? Claro que não é você. Aquilo é um adoecimento que você tem, meu Deus. Compreenda isso. Aquilo é um adoecimento. Aquilo não é você.
É isso aí. Quando nós estamos deprimidos, nós não estamos sendo nós mesmos. Entende? A gente está adoecido. A gente precisa de ajuda. Compreende o que eu digo? Isso não é você. Não incorpora isso para você. Desassocia um pouco. Se desidentifica um pouco. É que é mais fácil entender que uma gripe não sou eu. Eu estou gripado. Eu estou com uma virose. Agora, a depressão parece que sou eu. Aí entra o preconceito dos transtornos mentais. Marlene Monteiro, ô querida, você está conosco, uma pessoa muito querida. Alexandre Cunha também. Cida, concordo. Há de ter calma com as medicações e aliar a terapia. Isso mesmo, Cida. A Graciela, ela diz assim, tenho TAB e consigo lidar melhor com a depressão do que com a euforia. Os remédios me ajudam muito, mas sofro muito com as crises, porque fico completamente descontrolada. É Graciela. O que a Graciela está dizendo para nós é que ela sofre do transtorno de humor bipolar, né? E ela alterna entre a euforia, a excitabilidade e a depressão. Embora ela consiga lidar melhor com a depressão, mas ela sofre muito, porque isso a descontrola. Na verdade, Graciela, é um processo que você, aos poucos, vai aprendendo a ter um controle. Né? Você vai aprendendo a estabilizar o seu humor. A medicação é uma ferramenta para estabilizar o humor. E hoje nós temos estabilizadores de humor muito efetivos, muito importantes. Né? E tem uma série de medicações que ajudam muito nesse processo de equilibrar o nosso humor. Não é? A terapia vai me ajudar a desenvolver uma crítica, um raciocínio frente a essas impulsividades, inconsequências que às vezes vêm na minha mente. Então, vai me ajudar também nesse processo de estabilização do meu humor. E eu mesma, é um esforço. É como se eu tivesse que criar uma nova rede neural para me equilibrar. Na verdade, é como se a gente tivesse, vamos imaginar assim, um cavalo, que são as emoções, né? Que é muito importante, claro, porque nos faz sentir a vida, experimentar a vida, nos leva a determinados lugares. E o cavaleiro é essa estrutura nossa pré-frontal, não é? Que é a área mais desenvolvida do ser humano, que faz o ser humano pensar, refletir, né? Antes de agir. Então, esse cavaleiro, ele tem as rédeas das nossas emoções. E quando nós estamos com um transtorno de humor, como o bipolar, como na depressão, o que acontece é que parece que o cavalo ele vai solto. O cavaleiro não consegue puxar, não é? Administrar as rédeas. E hoje a gente sabe que isso é real, isso é físico. A rede neural que liga do pré-frontal para o sistema límbico, para o sistema das emoções, ela tem alguns problemas. Por isso que você precisa tomar medicação para reparar essa rede. Fazer terapia, porque você
falando, se entendendo, você vai reconstruindo essa rede neural. Então, ao longo do tempo, a gente vai melhorando esse autocontrole, esse cavaleiro interno, que é a nossa razão, que é a nossa atenção e concentração, examinar as consequências dos nossos atos, aprender a conter a nossa impulsividade, o nosso descontrole. A Ilma está aqui conosco. Márcia Manta. Mas o luto da minha mãe me fez perder o controle na depressão e na ansiedade, e traz aquela sensação de que estou fracassando. Márcia, eu acho que a perda afetiva ela é muito dura. A gente... Eu posso me colocar no teu lugar e imaginar... Isso dói muito a gente, né? E, às vezes, se a gente... Aí é você que vai ter que responder para você. Se eu já tinha uma predisposição à ansiedade, à depressão, essa perda ela pode ter caído num campo fértil. Então, eu preciso de uma ajuda profissional, né, para poder enfrentar esse luto, porque ele está difícil para mim. Né? E entender, Márcia, que nós não temos o controle de tudo. Né? Nós não somos deuses, nós somos pessoas, a gente fez e faz para nós, para as pessoas, de acordo com as nossas possibilidades. Se você soubesse fazer melhor, mais, teria feito. Você fez o que foi possível. Entende? Culpa, sensação de que eu tinha que controlar. Cuidado. Cuidado com essa história de que é um fracasso. Cuidado. Você está fazendo o seu melhor. Se você soubesse fazer melhor, com certeza você faria. A Marlene também manda parabéns para todos que trabalham na clínica. Adoro todos vocês. Beijos para vocês. Beijo, Marlene. Edélcio, nosso querido Edélcio, um amigo de longa data. Saudades, viu, Edélcio? O Nicolino também, a Val Cruz. Quando você tem o contato com a pessoa depressiva e outros transtornos, e ela te revela que tem vontade de se suicidar, matar os pais e fazer uma barbárie no local de trabalho. Qual deve ser a minha posição em relação a isso? E a pessoa está te acompanhando nesse momento. Olha, querido, Val, eu diria para você que a depressão ela nos produz pensamentos catastróficos, realmente, pensamentos exagerados, pensamentos, às vezes, destrutivos. Eles vêm na nossa cabeça. Eu preciso ter um discernimento se a pessoa está fazendo um desabafo, ela está dizendo de ideias que passam na cabeça dela, ela está dizendo de fantasias que ela tem, né? Mas que ela, na verdade, não faria. E que você, na verdade, olhando assim o passado dela, você vê que ela se controla, que ela tem um autocontrole, ela fala, isso vem na minha cabeça. Claro que nos preocupa, a gente tem que encaminhá-la a um tratamento, a uma ajuda. Né? Agora, se eu sinto que a pessoa está muito descontrolada e de que ela já está vazando esse descontrole para fora dela mesma, e ela está pondo em risco pessoas, ou está pondo em risco a si mesma, então eu preciso comunicar às pessoas que ela está pondo em risco. Eu tenho uma responsabilidade, uma vez que eu tomei contato com isso, talvez essa pessoa está num desequilíbrio muito grande e ela precisa de uma ajuda
mais efetiva, né? Então, eu recomendaria levá-la a uma assistência psiquiátrica, eu recomendaria conversar com familiares, né? E poder, de alguma forma, evitar alguma tragédia. Edelcio, serei sempre grato por seus cuidados. Você é um excelente psicólogo, um maravilhoso profissional, um notável ser humano. Edelcio, eu é que sou grato por ter você como uma pessoa muito querida junto e receba o meu abraço. A Zélia também está aqui. Enfim, e temos muitas pessoas que estão conosco. Então, queridos, o que eu quero que vocês entendam, na verdade, é assim. Depressão não é você, em primeiro lugar. Depressão é um adoecimento. E você precisa de tratamento. Depressão altera a nossa percepção do mundo. É como se a vida ficou preto e branco. Depressão requer entendimento. Quando você consegue entender-se, dizer para você mesmo, eu estou num processo depressivo. Olha, gente, isso já é mais do que metade do caminho andado. Porque agora você tem condições de buscar ajuda, não é? Sair de uma onipotência. Eu dou conta, eu vou dar nó em pingo d'água. Não, eu preciso de ajuda. Reconhecer isso. Não é? Procurar essa ajuda. Não deixar minha mente sob o domínio do processo depressivo. Às vezes, a gente tem um protocolo que a gente segue inconsciente para entrar na depressão. A vida não adianta, as coisas não adiantam, eu vou lá para o meu quarto, eu vou dormir, e eu vou afundando naquele processo. A Fernanda diz assim, é mais difícil identificar a depressão em pessoas que a escondem por trás de sorrisos e falsas alegrias. É verdade, às vezes a pessoa ela cria uma verdadeira máscara, né? Para não assumir o processo depressivo. E aí realmente fica mais difícil da gente poder tocar o coração dessa pessoa. A Mônica Veloso também entrou. Queridos, hoje é isso. Eu deixo, então, essa mensagem. Espero que esse vídeo seja útil. Ele vai ficar aqui na nossa página do Facebook. Se você achou que foi válido, que acendeu algumas luzes, eu espero que vocês indiquem para que outras pessoas possam ver, compartilhem na página de vocês, para que a gente possa levar essa mensagem para um número maior de pessoas, né? E a nossa, na finalização, eu quero dizer assim, a notícia é boa. A notícia é boa. Depressão tem tratamento. Isso que você está sentindo, que parece que não vai ter jeito a vida, que não tem saída, tem saída. Eu tenho 40 anos praticamente de trabalho como psicólogo. Apesar que já durante a faculdade eu já trabalhava em instituições, trabalhei na CVV, no Centro de Valorização da Vida, que também faz um trabalho extraordinário com pessoas em depressão, tentativa de suicídio. Depois vocês acessem a página da CVV, é um trabalho maravilhoso,
o Centro de Valorização da Vida. Então, nesses 40 anos, mais no período da faculdade, eu pude ver que nós podemos mudar a nossa vida. Ainda mais agora, nas últimas décadas, com o aprimoramento da terapia, com o aprimoramento do trabalho médico. Então, você sai. O que você precisa é pegar essa energia, que eu sei que está fraca, pegar essa energia com toda a tua força, dizer, isso não sou eu, isso é um adoecimento e eu vou me tratar. Como quando eu tenho uma gripe, uma virose, eu preciso de tratamento. Compreendeu, gente? E vai sair disso. Acessa o nosso site. Eu vou colocar aqui também o nosso site, que lá tem dicas preciosas, embaixo tem o blog, tem o canal no YouTube, que pode ajudar vocês com muito material. Dá uma acessada no nosso site. Aqui. Pronto, eu acho que já entrou, está lá. www.oconsultorio.com. Grande abraço, fiquem com Deus e nós em breve voltaremos.